Olá, meus queridos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero neste momento compartilhar com todos vocês a palavra do bom Mestre, a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 4 e no verso de número 35 a seguir, aonde o texto vai nos relatar acerca de uma tempestade. E Jesus entra neste cenário para apaziguar, para oferecer aos que estavam desesperados a calma necessária. Vamos à leitura. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Mas o despertaram e lhe disseram: Ó mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, aquieta-te. Em outras palavras, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amados do Senhor, simpatizantes da palavra de Deus, amigos que me ouvem e me assistem neste momento, esta palavra de Deus, ela é fiel. Ela não volta para trás vazia, mas ela tem um direcionamento certo. Ela tem um endereço certo para o teu coração. A Bíblia nos relata acerca
de uma tempestade que estava ocorrendo no mar. Vejamos que no mar o cenário era de tranquilidade. O cenário era que existia embarcações navegando, trafegando, estava sobre as águas. Uns eram viajantes, outros eram pescadores e outros estavam apenas curtindo o dia. Estavam no mesmo mar. Jesus aparece em cena quando tudo parecia estar perdido. Quando tudo parecia que vidas que estavam ali iriam desfalecer, iriam morrer. Mas é interessante entender uma coisa, que enquanto em um dos barcos que ali estavam, a Bíblia disse que eles estavam reunidos. Eles entraram no barco e Jesus também entrou no barco. E Jesus disse para cada um dos que estavam com ele: é melhor que nós passamos daqui para o outro lado. O outro lado da margem. Jesus, ele tinha acabado de fazer uma ministração. E quando eles entram no barco, que eles seguem a decisão de Jesus de ir para a outra margem, eles se viram para a multidão e agradecem. Eles despedem por aquela multidão tê-los ouvido, por aquela multidão ter comparecido àquele culto prestado por Jesus. Observe que enquanto eles estavam iniciando a sua viagem para o outro lado do mar, de uma hora para outra aconteceu alguns fatos da natureza. E um desses fatos era o vento. O vento que, de repente, começou a soprar de tal maneira que mexeu com as águas do oceano. A Bíblia diz que, por receber a pressão dos ventos, a Bíblia disse que o mar se revoltou.
as águas começaram a se reerguer. As ondas ficavam em uma altura acima do barco, de modo que o barco em que Jesus estava, junto com seus discípulos, de forma que os outros barcos que estavam no meio do mar se revoltaram todos, porque a pressão das ondas em contato com o vento fez com que fizesse um reboliço no meio daquele mar, de modo que as águas entravam para dentro das suas embarcações. É interessante lembrar que neste exato momento, Jesus já não estava ali presente com seus discípulos. Mas vamos lembrar uma coisa: Jesus havia descido a polpa da embarcação, porque Jesus, como homem, ele sentiu cansaço. Como homem, Jesus quis descansar. Como homem, Jesus estava exausto. E ele então decide descer para o fundo da embarcação, aonde ele pegou um travesseiro e repousou seu corpo, descansando o seu corpo físico. Mas é válido lembrar que ele é o guarda fiel do seu povo. Ele não dorme nem tosqueneja. É válido considerar que Jesus é Deus, mas como homem, ele precisava descansar. E como Deus, ele jamais deixou de dormir. Ele estava atento a tudo e a todos que estavam no meio daquele oceano. Eu quero dizer uma coisa: Jesus, ele está olhando para você. Às vezes, o silêncio da vida nos faz entender que Jesus está calado. Jesus está dormindo para com a nossa situação. É válido lembrar que Jesus estava quieto lá na polpa da embarcação, enquanto que aqui em cima o cenário era outro. Era um cenário de desespero, era um cenário de muita luta, e eles estavam relutando para que o barco não virasse. Eles estavam relutando com todas as suas forças para que eles não perdessem as vossas vidas. Eles estavam totalmente assustados porque o vento estava soprando de maneira tenebrosa. O mar estava agitado, estava revolto. Vocês não podem imaginar a revolta de um oceano quando pretende levantar as suas ondas. A Bíblia disse que um deles
percebe que Jesus não estava ali. Então sai à procura de Jesus e as encontra lá embaixo, na polpa da embarcação, tirando um descanso. Ele desperta o Mestre, ele desperta Jesus Cristo, e Jesus se levanta, Jesus se desperta, e quando ele sobe para cima e observa a tempestade, o agito, ele percebe que muitos estavam aflitos e desesperados. Ele olha para o vento e disse: aquieta-te, vento. Ele olha para tamanhas ondas e disse: acalma-te. E naquele momento, tudo se tornou bonança. Aquilo que estava agitado se tornou calmo. Aquilo que estava de uma maneira terrível e sem paz, a paz voltou a reinar. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus, como homem, ele silencia e descansa, mas como Deus, ele é guarda fiel do seu povo. Pode ser que a tua vida esteja como aquele barco, quando tudo parece estar tranquilo, e às vezes, sem você entender, alguma coisa acontece. Sem você compreender, você acaba percebendo que existe um vento passando na tua vida, passando dentro do teu lar, passando dentro do seu trabalho, passando dentro da tua escola. Quem sabe esses ventos passa por você no meio das ruas, das avenidas, da sua condução, diante do seu carro, diante daquilo que você tem. E você observa que esses ventos, a cada dia que se passa, vai tomando uma proporção maior, a ponto que você percebe que também as ondas que em volta de você está começa a se levantar, a se reerguer, de maneira que você se assusta e você não sabe mais o que fazer. De maneira que você perde o equilíbrio e se apavora. Você começa a questionar por que está acontecendo uma situação como esta. Você começa a murmurar com seus lábios, porque você olha para dentro de si e vê: eu não vou suportar, as minhas forças vão acabar e eu vou perecer. Eu vou morrer diante de tudo isso que está acontecendo. Mas é necessário que você observe uma coisa. A Bíblia disse que Deus tem o seu caminho no meio da tormenta. Portanto, eu digo para você, se você acha que a tua vida está um tormento, lembre-se desta palavra. No meio da tua tormenta, Deus ele fez um caminho. E de tempo em tempo, Deus passa por este caminho
no meio da sua tormenta, para te ver, para te observar. Eu digo a você que Jesus, depois de repreender o vento, repreender o mar, Jesus agora reúne os seus discípulos na embarcação e disse: por que é que vocês estão assim tão tímidos? O que está acontecendo? Que vocês estão com medo? Medo de quê? Dos ventos? Medos do que será? Das altas ondas? Você tem medo do seu barco virar de ponta cabeça? Você está com medo de morrer? De fracassar? De perder a sua vida? Eu quero dizer uma coisa. Jesus é o dono da vida. Não tenhas medo com as tribulações que rodeiam você. Não tenhas medo dos ventos que sopram sobre a tua vida. Não tenhas medo das altas ondas que agitam a sua vida, a sua embarcação, aquilo que você tem. Jesus, ele olha para os seus discípulos. Ele diz uma coisa: me conta uma coisa. Por que vocês não têm fé? Por que vocês estão parecidos como homens de pequena fé? Sabe o que Jesus queria dizer? Que se você, se eu, se todos nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós teríamos autoridade para repreender e afastar toda e qualquer tempestade que se levanta contra a nossa vida. Jesus os advertiu, aqueles discípulos, com esta pergunta: por que está com medo? Por que estás sem fé? Às vezes, Jesus permite certas tempestades na nossa vida para ver qual é o nível da nossa fé. Jesus permite algumas coisas acontecer para que possamos usar a fé que temos em Jesus. Então, uma coisa é certa: quando tudo se tornou tranquilo novamente, quando os discípulos começaram a viver uma nova paz, um e outro começou a perguntar: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ora, parece uma exclamação de uma piada.
Porque os discípulos andavam com Jesus. Os discípulos acompanhavam as pregações de Jesus. Os discípulos estavam sempre na presença de Jesus. E o texto mostra que mesmo assim, eles não conheciam o seu mestre. Eles não conheciam a pessoa de Jesus. Porque os discípulos mesmos disseram: quem é este homem? Quem é que até a natureza obedecem à voz deste homem? Até os ventos se calam, as ondas deste mar se acalmaram só de ouvir a voz deste homem. Este homem é Jesus. Este homem é aquele que lá na frente quis entregar a sua vida pela minha vida. É este homem que morreu em uma morte de cruz para morrer pela sua vida, provando o seu imenso e tão profundo amor pela tua vida. Este Jesus, ele tem poder para virar o seu cativeiro, para poder acalmar essa tempestade que passa pela tua vida, para poder calar todas as vozes que soam para querer intimidar a sua fé. Jesus te ama, e por ele te amar, ele faz isto por você. Ele te tira do meio de uma tormenta. Ele apazigua as tempestades. E ele te deixa uma paz no teu interior. Então é válido lembrar o quanto Jesus tem poder sobre as nossas vidas. Então não se entristeça, não se desespere, não tome decisões precipitadas, porque Jesus está contigo na sua embarcação. Jesus está na tua casa, nos teus aposentos, no teu emprego. Jesus está aonde você estiver. E se tudo está tranquilo e de repente se revolta tudo contra você, lembre-se, é só chamar a atenção de Jesus, que ele vem ao teu favor. Amém? Deus abençoe. Esta é uma palavra de Deus para a tua vida, uma palavra de motivação. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus.